Fala galera da primeira série, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Beleza? Muito bem, nós vamos começar a nossa série de videoaulas referente ao capítulo 2. Essa primeira videoaula vai estar compreendendo as páginas de 6 até 9 da nossa apostila. E eu vou estar utilizando o slide que vai pegar algumas partes desse texto para poder situar vocês e apresentar melhor. Em virtude da questão do direito autoral, eu não posso mostrar a apostila completa aqui, então os slides vão servir de suporte para a gente aqui nas videoaulas, beleza? Mas pelo menos essa primeira videoaula está na apostila nessas páginas, de 6 a 8. Acompanha comigo, vamos lá? Muito bem. A nossa reflexão deste capítulo compreende, então, uma das primeiras perguntas, né, que a própria filosofia vai fazer em relação ao pensamento. Afinal de contas, o que é o pensar? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir antes da gente falar de conhecimento, antes da gente falar do pensamento científico, das regras da própria lógica científica e da razão científica, é preciso a gente pensar sobre o que é realmente pensar, né? Quando eu falo que eu estou pensando em algo, pensando em alguém, são formas iguais ou são formas diferentes de pensamento? Então, este capítulo compreende a fazer esta reflexão. Muito bem. Então, para Aristóteles, pensar é uma capacidade que os seres humanos, de uma maneira geral, têm, né? Isso que nos diferencia, inclusive, dos animais. Então, pensar basicamente é ter ideias, né? E combinar essas ideias de acordo com o seu objetivo. Muito bem, esse rapaz simpático aí, o Descartes, ele vai falar para a gente, na Idade Moderna, de um conceito um pouco melhor, um pouco mais definido do que seria o pensar dentro daquele contexto, claro, da modernidade. Então, Descartes vai dizer que o pensamento, né, que é o próprio espírito humano, ele é chamado então de res cogitans, ou seja, nós como seres humanos, né, o nosso intelecto, né, nós como seres pensantes, somos definidos como uma coisa que pensa, né? Então, res, coisa, cogitans, pensar, né? A capacidade cognitiva que a gente chama. Então, é um termo muito usado, vocês vão ver muito na literatura, muito nos textos. Então, quando se referir a pensamento, você também tem que se referir à questão da capacidade cognitiva que uma pessoa tem. Então, todas essas manifestações do espírito, como duvidar, conceber, afirmar, querer, imaginar, sentir, são próprias do pensamento humano. Mas nós, seres humanos, temos a capacidade também de pensar sobre nós mesmos, né? É a reflexão sobre as nossas próprias ideias e sobre essa capacidade nossa de pensar. Então, diante disso, a gente tem uma pergunta que é fundamental, ou seja, como é possível a gente pensar sobre o nosso próprio pensamento? Que capacidade é essa que o ser humano tem, afinal de contas, de poder fazer uma reflexão sobre si mesmo, né? Ou seja, nós somos seres reflexivos. A gente pensa sobre o mundo que está à nossa volta, sobre o que a gente está diante de nós, mas também a gente tem capacidade de refletir sobre nós mesmos. Muito bem. Então, o que seria, então, esse ato de pensar sobre os nossos próprios pensamentos? Bom, primeira alternativa. É preciso, então, a gente organizar os pensamentos, dividindo, então, a questão, né, que em filosofia e na ciência a gente chama de problema, ou seja, dividir a questão, né, dividir o problema em problemas menores. É um método muito usado até hoje pelos grandes cientistas, quem está na vida acadêmica, né, quem se dedica à pesquisa, né, como pesquisador. É uma ferramenta, uma forma de pensar que organiza então as ideias, porque as ideias vêm e vão. O problema é você então se apropriar delas, manter elas com você, e para isso você precisa organizá-las, né? Fazer uma hierarquia de ideias de acordo com o que você quer, com a pergunta que você está fazendo, com o problema que você está querendo responder.
Alternativa 2 é mudar um pouco a maneira de você abordar a pergunta, né? Então você pode trocar termos, por exemplo, em vez de você fazer a pergunta o que é pensar, você pode fazer a pergunta o que são os estados mentais, né? Um outro exemplo, você pode também fazer outras perguntas, como estados mentais são a mesma coisa que estados físicos? E você começa a diferenciar o que é estado físico e o que é estado mental, né? A mentalidade, né? A nossa capacidade de cognição, de pensamento, ele pode ocupar espaço ou não, né? Ou ele é próprio da matéria ou não é? Então, resumindo, então, problemas, né, que são as perguntas, os questionamentos, são colocados como pressupostos, né, ou seja, você parte deste princípio. Problemas podem ser divididos em problemas maiores e menores, né, que facilita a solução. Então, você vai resolvendo problemas menores para poder você conseguir, então, resolver o todo, né? Em relação ao problema acerca do pensar, nessa questão do pensar, a gente pode dividir em estado mental e estado físico, né, para poder ajudar a reflexão. Mas mesmo assim, ainda nós temos muitas perguntas para fazer. Por exemplo, quais seriam as outras questões que você levantaria sobre a questão do pensamento? Você teria questões? Teria perguntas? Teriam problemas? Né? Bom, um filósofo que se dedicou muito a essa questão da reflexão, né, do pensamento, foi Martin Heidegger. Ele, inclusive na apostila, na página 6 e 7, né, nós temos essa fala de Heidegger, né? Para ele, pensar sobre si mesmo é algo muito próprio, né, da natureza humana, né, da capacidade cognitiva que nós temos. E é através das perguntas e dos problemas, e dividindo problemas, subproblemas, é que a gente vai fazendo experiência de pensamento. Ou seja, o fato de você tentar resolver a questão através de organização dos pensamentos é muito próprio da nossa capacidade cognitiva. E a gente vai vendo para onde que isso vai nos levando, né? Muito bem. Na página 7, a gente tem essa questão, né, sobre o ato de pensar, colocada como também uma pergunta muito própria da sua utilidade, né? Ou seja, para que serve a gente fazer uma reflexão sobre o próprio pensamento, né? Que é o pensar sobre o pensar. Ou seja, refletir sobre a própria capacidade do pensamento do ser humano. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? É muito importante, até hoje, né, mais do que nunca, a gente fazer um exercício de autoconhecimento para a gente conhecer e reconhecer as nossas limitações, conhecer e reconhecer os nossos limites, né, portanto, e também as nossas capacidades. Então, uma reflexão sobre si mesmo, ela é fundamental nesse aspecto. Então, quanto mais nós pensamos sobre nós mesmos, mais a gente se conhece, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente interage com o mundo, com as pessoas, né? Você acaba assumindo aquilo que você tem condição de fazer, que você não tem condição de fazer, e isso gera... você conhece, então, os seus limites, os limites do seu próprio pensamento. A segunda coisa, a segunda razão, o segundo motivo, né, de fazer uma reflexão sobre o pensamento, é que ajuda a gente a aprender a pensar. Porque o pensamento, como todo o nosso corpo, né, ele é algo que vem e que vai, né? A gente não tem um controle das coisas que vão passando pela nossa cabeça. Depende do meio que a gente viveu ou que vive, depende da educação que a gente recebeu. Então, os pensamentos na nossa cabeça, isso quem colocou muito bem foi o Friedrich Nietzsche, né, que a gente vai ver, um filósofo que a gente vai estudar no ano que vem, na segunda série, mas ele deixa muito claro que o pensamento é muito fruto do nosso próprio instinto, né? Ou seja, aquilo que passa pela nossa cabeça é um subproduto da nossa capacidade criativa, que é muito maior. Então, os pensamentos, eles estão em constante movimento. Tem coisas que você pensa, que você lembra, depois você esquece, depois você lembra de novo. Então, se você não fizer um exercício de organização do pensamento, você se atrapalha com a maior facilidade. Ou então a ideia vai embora,
né? Muito bem, então é importante aprender a pensar, identificar os pressupostos, né, das nossas opiniões, estabelecer relações entre as ideias, que uma ideia que você teve se relaciona com outra, ou se relaciona com a ideia que o teu colega de trabalho, o teu colega de escola tem, como é que eu posso juntar essas duas ideias, né? Então, identificar a essência do que está sendo pensado, né? Muitas vezes você tem ideias que são essenciais, outras não são tanto, são secundárias, aprender a identificar isso, e também identificar as contradições entre as ideias. Isso acontece muito. Você faz uma coisa, fala uma coisa, mas a sua ideia seguinte pode ser contraditória em relação ao que você falou anteriormente. Então você identifica isso e melhora o seu discurso, melhora o seu pensamento. Então as perguntas muitas vezes servem apenas para clarear. Tem perguntas que a gente faz que às vezes não tem a utilidade, não tem a mesma prioridade, né? Mas ela está ali para ajudar você, como você chegar mais longe, para você ajudar nesse processo de organização do conhecimento. Bom, por último, a meditação da filosofia, página 8, a palavra meditação pode ser entendida de duas formas, né? Primeira forma é a psicológica, né? A gente inclusive vê hoje muito, né? A religião budista, né, pratica por demais a meditação. Então, ela pode ser entendida aí como essa prática psicológica, né, da respiração, de você pensar lentamente, organizar as ideias, e a respiração é fundamental, porque o pensamento é algo, né, que o nosso, né, a nossa mente faz, e aí a mente tem que estar em sintonia com o corpo, e se você tiver com o seu corpo muito ruim, se você não tiver bem oxigenado, não adianta de nada, sua mente e seus pensamentos não vão fluir. E a segunda forma é como prática filosófica. A meditação ela pode ser entendida no âmbito da filosofia. E aí Heidegger, né, distingue, né, esse pensamento, né, que calcula, que pensa, né, de forma meditativa. E Bergson é um outro filósofo também muito importante. Ele afirma que a meditação proporciona uma intuição filosófica. Então, a intuição ela é importante também porque ela nos ajuda é aquele chamado feeling, né? Você tem uma intuição e essa intuição pode te ajudar a resolver problemas, a ter um pensamento melhor. Então, Bergson acredita muito que intuição e pensamento estão intimamente ligados. Muito bem, meus queridos. Na próxima aula, que é a aula 2, eu vou falar então da questão do conhecimento. Nós falamos do pensar, agora a gente vai falar da capacidade humana de produzir conhecimento, gerar conhecimento sobre o mundo à nossa volta. Eu fico por aqui, forte abraço, até a próxima.